não teve. Não cabe a você. Isso não é de tua competência aferir se fulano teve ou não teve condição ou capacidade. Por quê? Porque a pessoa está querendo chegar conforme as suas verdades. E isso é muito errado. E desculpe, diante da palavra isso é pecado. Porque quem pode julgar nesse nível é só o Senhor. O que eu posso fazer é aferir em relação à palavra. E a palavra, ela é um filtro para saber se as minhas atitudes estão compatíveis com essa palavra ou não. Exatamente o que Isaías faz. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E daí Isaías se derrama. Por quê? Porque ele busca a sua restauração, o caminho de arrependimento, para que depois ele possa ir até o povo de lábios impuros e fazer a diferença, como ele se propõe depois, né? Quando a Trindade fala, a quem enviaremos? Quem irá por nós? Aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você perceba que Isaías teve a aferição de que o seu povo estava completamente distante da vontade do Senhor. Mas em nenhum momento ele julgou, ele só aferiu. Para que ele aferisse, para quê? Para que ele fosse instrumento de restauração. Para que ele fosse instrumento de reconstrução. Então é nessa linha de raciocínio que eu tenho que entender esse módulo que eu estou falando com você sobre a diferenciação entre judeu, gentil e igreja de Deus, tá? É sempre bom lembrar disso. Então, voltemos aqui à palavra do Senhor. E nós lemos Mateus capítulo 25, do versículo 1 a 13, as 10 virgens. Não vou ler de novo, porque senão a gente perde bastante. A gente não, eu perco muito tempo. Então eu já vou ler uma questão que não está em Mateus, mas é uma questão que Paulo observa de uma maneira muito coerente e didática e pedagógica, para que a gente entenda esse módulo, esse processo progressivo de escatologia dos últimos acontecimentos, que é o Senhor realmente tratar os 3 grupos, né? O grupo dos judeus, o grupo dos gentios e o grupo da igreja de Deus. Como que ele trata com cada um? Para que todos alcancem o mesmo nível. Não é porque ele faz acepção, ele faz distinção, um é mais filhinho de papai do que o outro. Não. Mas é exatamente para que todos tenham a mesma oportunidade em relação ao arrependimento, em relação à remissão de pecados, em relação ao senhorio, né? E a revelação do senhorio de Jesus, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e a partir desse texto a gente vai continuar aquilo que eu comecei ontem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. João capítulo 1, versículo 11 diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, olha lá, olha Paulo começando a pontuar os grupos. Vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, Paulo está pontuando um grupo e outro grupo, e o que Deus deseja realizar diante dessas duas situações, né? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora
Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado, então presta atenção, o Senhor pega, como se fosse um casamento, como se fosse não, é um casamento. Toda a lógica de Deus é em cima da figura do casamento. Todo o nosso relacionamento com Deus é em cima da figura do casamento. É por isso que a figura do casamento na palavra de Deus é tão, vamos dizer, é tão mencionado, é tão trabalhado pelo Senhor. Então, ele pega o povo gentio e o povo escolhido pelo Senhor, o povo judeu, e não é que ele junta um grupo com outro grupo, não, mas ele conecta muito além do que somente juntar. Ele estabelece um só povo, ou seja, é uma terceira pessoa. Pega uma pessoa junto com uma pessoa, que é a figura do casamento, né? A figura do marido e da esposa. Quando junta os dois, não é o marido mais esposa, não, é uma outra pessoa. É um terceiro personagem, agora é o protagonista. É essa pessoa amalgamada do marido com a esposa. Vira uma única pessoa. E perdão pela palavra, aqui está o mistério do casamento, né? Que é exatamente essa constituição. Veja só. Separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, já li isso aqui, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, qual é a obra redentora? A obra redentora não é pura e simplesmente, também é, né? Mas não é somente a minha inserção no coração de Jesus Cristo ou no coração da Trindade, mas a minha inserção no coração de Jesus Cristo e a minha inserção na família de Deus. Qual é a chamada, entre aspas, a família de Deus? É o povo judeu. Então, o que Paulo está falando, está recriminando, qual era a razão de Paulo estar falando tudo isso? É porque o povo judeu se sentia acima, superior, e batia no peito por causa disso. Lembre-se daquilo que Jesus fala, olha, se o Pai quiser, né, eles recriminando as crianças que estavam exaltando Jesus, ele falou assim, se o Pai quiser, e se essas crianças se calarem, ele pode transformar essas pedras em herdeiros de Abraão. Então, por quê? Porque Deus não queria uma separação. Aliás, não queria, não quer e nunca quererá uma separação. Ele quer o quê? Comunhão. O nosso Deus é o Deus da comunhão, e não da divisão, e não da distinção, e não vamos, como ele chama aqui, o muro da inimizade. Ele quer quebrar o muro da inimizade. Então, dentro dessa lógica, agora eu quero falar a respeito do povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu, a gente viu lá em Esther, a gente já leu há acho que 2, 3 dias atrás, quando Mordecai chama a atenção de Esther, para que Esther tomasse posição na sua responsabilidade, na sua tarefa como rainha, para ser instrumento de libertação do povo. Então, existe um plano de Deus. Se o povo não quiser cumprir com o seu plano, não tem problema. O Senhor levantará outro, que é o que a gente percebeu que o Senhor faria quando Mordecai
exortou a Esther e Esther teve que pensar a respeito. Então é exatamente isso que o Senhor está falando ao seu povo e também fala conosco hoje, que é o seguinte: cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma responsabilidade. Nós somos chamados corpo de Jesus Cristo. Claro, se nós somos corpo de Jesus Cristo, nós somos, nesse sentido, pertencentes a um organismo perfeito. Então, se nós somos corpo de Jesus Cristo, e nessa lógica estamos pertencentes a um organismo perfeito, significa que eu tenho uma função estabelecida pelo Senhor. Cabe a mim buscar esse talento, esse dom, ou aquilo que Deus tem sobre a minha vida, porque senão eu estarei sendo negligente à missão que o Senhor colocou na minha vida. Obviamente, isso é enquanto tarefa, porque com certeza o Senhor nos chamou a todos nós para oficiarmos diante do seu altar. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória, mas também, dentro desse louvor da sua glória, nós temos uma missão. Então, perceba isso, essa lógica, quando o Senhor diz sobre o povo judeu, e é nisso que eu quero pensar com você. Puxa, o tempo já foi embora, mas rapidamente, se não der tudo hoje, amanhã eu continuo. Romanos capítulo 11, versículo 1 diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso é Paulo falando, né? Porque, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, versículo 6, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que se num primeiro momento o povo judeu foi rejeitado porque rejeitou primeiro a Jesus Cristo, Paulo está querendo comparar o povo gentio nessa linha de raciocínio, dizendo o seguinte, que o povo gentio, e nós somos esse povo gentio, que o povo gentio no primeiro momento também rejeitou a Jesus. O povo gentio no primeiro momento rejeitou a figura da salvação e muitos de nós ainda rejeitamos até os dias de hoje. Só que não significa com isso que o Senhor não tenha agido com graça, com misericórdia, para nos alcançar a qualquer preço. Repito, a qualquer preço. Então, se Ele está agindo conosco hoje, é porque Ele também agiu com eles ontem, está agindo com eles hoje e ainda agirá enquanto o seu plano, o seu projeto de redenção for estabelecido. Então o que Paulo está falando é, cuidado, porque eles lá ficaram orgulhosos num devido momento, em relação aos outros povos. Então, vocês, por favor, não incorram no mesmo erro. Por quê? Porque todos nós, se formos alcançados pelo Senhor, seremos alcançados pela graça. E se é pela graça, vem da parte de Deus, de um agente externo, não tem nada a ver comigo, mas vem pelo Senhor. E se vem pelo Senhor sobre a minha vida, como é que não virá pelo Senhor sobre a vida dos outros? Qual a razão? Eu sou melhor? Então, versículo 7 do capítulo 11 de Romanos. Então, se Israel, num primeiro momento, foi substituído, e claro que foi substituído, se Israel foi substituído pela Igreja de Deus para cumprir com os projetos de Deus,
Isso não significa que a igreja, o povo de Israel será rejeitado ad eternum por causa disso. Não. Se foi rejeitado num primeiro momento, haverá, como nós todos temos e teremos ainda, chance de nos reconciliarmos com Deus. Essa é a obra da graça. Nós estamos debaixo do ministério da graça, debaixo do ministério do Espírito Santo. Ora, se estamos debaixo do ministério da graça, o ministério do Espírito Santo, nós estamos tanto carentes, desejosos, desesperadamente desejosos de que Deus interfira na nossa vida, assim eles também. Então Paulo está identificando os grupos, mas falando que tanto um como o outro necessita da graça de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios. Para pô-los em ciúmes, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo está falando o quê? Que haverá uma plenitude do povo judeu. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Exatamente ampliando uma visão que o Senhor Jesus já havia falado na sua escatologia, de Mateus e de Lucas também a respeito. Por quê? Porque foi por causa da dureza deles, num primeiro momento, é que o Evangelho chegou até nós. E nós tivemos acesso ao Evangelho. Já que nós tivemos acesso ao Evangelho por causa de uma, vamos dizer, rebeldia do povo judeu, isso significa que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E Paulo está voltando a ação de Deus em relação a nós, voltando a ação de Deus para o povo judeu. Ora, se nós alcançamos, o povo judeu também vai ser alcançado. Por quê? Porque se não fosse a rejeição deles, o Evangelho não teria a oportunidade de nos alcançar. Haverá um momento de plenitude para Israel. A rejeição não é definitiva, ela é passageira. Então, é aquilo que eu falei para você. Existe o grupo daqueles que, desculpe falar assim, é como se idolatrasse o povo judeu. Né? Porque o povo judeu é o povo escolhido e não sei o que lá, como se o povo judeu fosse o filhinho de papai. É errado. Não é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Do outro lado, existe um grupo que diz assim, é tudo igual, e o povo judeu rejeitou a Jesus, e porque rejeitou vai pagar muito caro, já está pagando muito caro. Realmente o povo está pagando muito caro. Mas isso não significa que seja uma questão que não pode ser alterada, porque o nosso Deus é o Deus da reconciliação. O nosso Deus é o Deus da conciliação. O nosso Deus é o Deus que tem um ministério, quebrar os muros da inimizade. O nosso Deus tem um ministério, e o seu ministério é quebrar os muros da inimizade. Amém? Vamos orar, amanhã nós falamos mais a respeito, é um tema muito, muito especial, e nós aqui vamos assim nos ajustando. Então, alguém poderia falar para você, né? Não, desculpe, eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Alguém poderia perguntar para mim, você é pré, você é pós, você é meso, inter, tribulacionista, você é dispensacionalista, você... Aí eu falaria que eu não tenho marca,
Eu não sou nem de nenhuma dessas escolas. Por quê? Porque se eu for de uma dessas escolas, eu serei obrigado a concordar ipsis literis com cada escola e com cada linha de raciocínio. E todas elas têm uma linha de raciocínio maravilhosa, mas todas elas também têm questões que elas defendem e que já a própria palavra de Deus já está mostrando que não é bem assim. Lógico, naquele momento, quando criaram essas escolas, possivelmente essas linhas de raciocínio eram mais, vamos dizer assim, eram mais fáceis de entender. Hoje em dia, a palavra de Deus ela é ativa, ela é revisitada a todo momento. E numa dessa, claro que nós estamos lendo coisas que até então, possivelmente os nossos antepassados não tiveram essa revelação, não de mim nem de ninguém, mas do Espírito Santo. E hoje tem de uma maneira muito mais clara. Então a gente não pode ficar fechando as coisas para situações que podem ser alteradas não porque vai mudar a doutrina, não. É porque a própria palavra ela revelará coisas e detalhes que até então não via revelado ainda. Isso não significa que estejamos, por causa disso, né, discordando de bases, de fundamentos. A Bíblia chama isso de rudimentos da palavra. Salvação, inferno, diabo, morte, céu, e todos os conceitos, vamos chamar assim, capitais da palavra de Deus, esses conceitos permanecem. Mas essas situações mais detalhadas, isso a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Minha tia Alzira que está aqui, minha tia